Oi, aqui é a Bruna Medeiros do blog Vivendo Empreendendo. O vídeo de hoje é mais um vídeo da série dos Princípios Universais para o Sucesso, baseado nesse livro aqui do Stephen Covey, As 10 Escolhas para o Sucesso. Eu estou contando cada princípio, são histórias desse livro, né? Então eu estou contando várias histórias que estão relacionadas a esses princípios. O princípio de hoje é o princípio da atenção. Ele também está relacionado à nossa busca por significado na vida. E eu vou contar a história do Tom e da esposa dele, da Evelyn. O Tom, ele estava indo fazer uma viagem para passar um fim de semana com a esposa, numa casa de praia, e durante a viagem ele decidiu que aquelas 2 semanas seriam as 2 semanas que mudariam o casamento dele. Por que ele decidiu isso? Ele um dia estava ouvindo uma fita cassete no carro dele, né? Isso é antiga, essa história, uma fita cassete. E ele ouviu, era um pastor falando sobre o casamento, né? Como os maridos poderiam melhorar a relação com suas esposas. E ele falou que o amor ele pode ser uma escolha, as pessoas podem escolher amar, né? E a partir dali ele decidiu que ele ia mudar, que ele percebeu que realmente ele tinha se tornado uma pessoa egoísta, uma pessoa individualista, que o casamento dele já estava sem graça. E isso era um pouco culpa dele. E ele decidiu que aquelas 2 semanas iam mudar isso, né? E começou quando, na porta, ele parou e beijou a esposa dele e falou assim: esse suéter amarelo, novo, ele combina muito com você. E a esposa dele ficou surpresa, né? Ficou surpresa, falou: nossa, ó Tom, você percebeu? E dali ela já notou um outro tipo de atenção que ele deu para ela. E durante a viagem, eles chegaram lá na casa de praia e ele estava cansado, ele só queria sentar e ler um pouco. E ela então sugeriu que eles fossem caminhar na praia. E a partir dali ele já ia reclamar, como ele sempre fazia. Ele tinha se tornado uma pessoa que reclamava muito, reclamava dos atrasos dela. Ele fazia questão de trocar o canal de TV para ver o que ele queria. E coisas mais egoístas que ele citou, que ele tinha se tornado uma pessoa assim. E ali, quando ele já ia reclamar, ele pensou nisso e aceitou, né? Ele pensou: poxa, ela ficou a semana toda com as crianças, sozinha, ela agora quer ficar sozinha comigo. Então ele foi passear na praia, caminhar, e eles caminharam juntos enquanto as crianças também empinavam pipas na praia, né? E dali ele mais uma vez se segurou, né? Quando ela se atrasou para ir para o jantar que eles tinham combinado de ir, e ela demorou a se arrumar, e ele também se segurou para não reclamar. E assim foi. Ele passou 2 semanas sem ligar para a empresa onde ele era diretor, uma empresa de investimento, e passaram essas 2 semanas felizes. Eles foram no museu de conchas e ele odiava o museu, mas dessa vez ele foi e ele gostou de ter ido. E assim foram essas 2 semanas felizes. Só por um detalhe, né, que acabou acontecendo no último dia. A esposa dele olhou para ele um pouco triste e falou assim: tem alguma coisa que você sabe que eu não sei? E ele não entendeu. Ele: como assim? Aí ela com a cara assim meio de tristeza falou para ele assim: aqueles exames que eu fiz algumas semanas, nosso médico, eu tô morrendo. Ele te disse alguma coisa? Eu tô morrendo. Aí ele não entendeu, né? Não entendeu, aí demorou a ficha cair. Ela: você tá me tratando tão bem nessas 2 semanas, eu tô morrendo. E aí que ele foi perceber que como ele estava diferente, né? E ele virou e falou para a esposa dele: não, querida, você não está morrendo, eu que estou voltando a viver agora. Então, é uma história sobre casamento, sobre amor, mas isso se aplica na nossa vida num todo, né? Nas nossas relações de trabalho também, de amizade, de familiar. Então caso se pensar que tipo de atenção que a gente pode dar às pessoas, né? Para melhorar a vida dessas pessoas e o nosso relacionamento com elas. De repente pode ser seu filho, ou sua esposa, ou o marido também, com uma história. Pode ser um cliente, pode ser uma pessoa
do seu convívio, né, no seu colega de trabalho ou algum parceiro seu, algum tipo de atenção que você acha que não está dando, que você pode passar a dar para essa pessoa. Isso de repente vai mudar muito aí, você vai se sentir melhor, né? Nós também, é uma questão de pensar o que nós podemos contribuir para a vida de outra pessoa, dando um pouco mais de atenção, né, a certos detalhes. Acho que isso muda tudo. Então, eu espero que você tenha gostado dessa história. Se você está gostando dessa série de vídeos, me acompanhe, que toda semana eu estou fazendo um vídeo sobre uma história dessa. E se gostou, deixa um like, dá um like no vídeo, compartilhe. E se inscreva também no canal, porque assim você vai ver os vídeos assim que eu publicar. E vai ver primeiro aí. E se você está vendo pelo Facebook, compartilhe também com seus amigos, deixe uns comentários. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!